Olá, eu sou Fada Sleiman do programa Marketing de Batom. Mais uma vez estou aqui para falar para você, empreendedor e empreendedora, você mulher especial. Esse programa é voltado especialmente para quem tem o seu próprio negócio ou a pessoa que deseja e almeja ter o seu negócio com muito sucesso. Estamos aqui para esclarecer temas tais como marketing, empreendedorismo, economia brasileira, vendas e todos os assuntos que são do momento. E por que não os assuntos do futuro? Porque nós do Marketing de Batom, pela TV Osasco, NET, sabemos o que é bom para você empreendedor. Mas o tema de hoje é algo muito importante, para não dizer primordial para quem faz a composição de quem quer abrir uma empresa ou daquele que já tem sua empresa, que talvez tenha herdado uma empresa familiar e não sabe como fazer exatamente a composição de custos e principalmente o planejamento da sua própria empresa para o ano seguinte ou agora para esse próprio ano, né, que estamos finalizando. O que acontece é que normalmente nós fazemos as contas sobre os custos fixos, custos variáveis ou projetamos em cima do que nós vamos gastar ou uma média, por exemplo, uma noção do que vamos gastar no mês, como aluguel, funcionários, impostos, mas existem taxas, existem as intempéries do nosso negócio que nós não podemos calcular. Por exemplo, quando existe um desastre ambiental, um desastre natural, que passa, por exemplo, que pode, às vezes perdemos toda uma casa, o nosso estabelecimento, isso acaba com o nosso negócio. Para isso, então, é preciso que nós possamos tirar um X do nosso caixa para deixar numa poupança ou no investimento. E eu já expliquei qual é a diferença entre poupança e investimento, mas eu vou repetir. Poupança é quando você põe um dinheiro para que você possa usar um dinheiro que vai poupar um valor interessante, depende de cada banco, e que esse dinheiro nós possamos usar no futuro para uma eventualidade. Investimento é quando esse mesmo dinheiro trabalha para você. Você deixa um dinheiro aplicado numa taxa de um CDB, de um fundo, e esse dinheiro vai render para você uma determinada taxa, determinado valor, e você não vai precisar desse dinheiro. Então, uma coisa é poupança, outra é investimento. Então, é interessante que você tenha uma poupança para quando ocorram as intempéries. E também as leis que os governos federais, estaduais e municipais implantam para melhoria do nosso negócio, para favorecer ao consumidor. Porque esse consumidor é uma pessoa querida, porque ele que vai fazer com que o teu caixa renda cada vez mais. Esse assunto importantíssimo sobre novas leis, você vai conhecer depois do intervalo. Hoje nós temos um convidado especial que vai abordar dois temas imprescindíveis e dois temas pontuais. Eu sou Fada Sleiman, do programa Marketing de Batom. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí, continue conosco. Venha conhecer o Mercado Municipal de Osasco. Aqui você encontra frutas, legumes e verduras, secos e molhados, peixes, aves e tudo para a sua feijoada, além dos mais variados cortes da carne. No Mercado Municipal de Osasco, você também encontra utensílios domésticos, tudo para cães e gatos, tabacaria, presentes e flores. Venha saborear o famoso lanche de mortadela e o delicioso pastel de bacalhau. Mercado Municipal de Osasco, Praça 21 de Dezembro, próximo ao Largo de Osasco. Estamos de volta com o programa Marketing de Batom. Hoje nós vamos entrevistar Dori Bocô, que além de diretor do Procon, ele também tem uma empresa, ele é consultor em relação de consumo. E hoje tudo está ligado ao consumo. Nós vamos consumir de forma inteligente e principalmente para você que é empreendedor, de forma sábia para não ter que pagar os custos desse consumo. Dori, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Que bom, eu fico feliz porque hoje nós temos dois temas interessantes. O meu único medo é que quem está nos assistindo não tenha tempo de aprender tudo isso. Nós vamos abordar, nesse primeiro bloco, o couvert. O que vem a ser, aliás, uma palavra francesa, né? Uma palavra francesa. Uma palavra francesa que couvert significa cobrir, mas que cobrir não é bem a questão. O que vem a ser um couvert? Dentro da nossa situação, a relação de consumo, couvert é uma entrada. Então, vem a ser aquele aperitivo, aquela situação de uma pequena alimentação antes da refeição principal. E hoje nós temos uma nova lei que obriga os estabelecimentos que oferecem o couvert colocar a composição e também o preço, mas de maneira antecipada.
se possível na porta e no cardápio. Por quê? Pode ser que a pessoa não tenha condições financeiras suficientes para couvert, para alimentação principal e outras questões. Então, em primeiro lugar, do lado de fora, em que você possa ler com calma. Obrigatoriamente, independente. Sempre obrigatoriamente. Do lado externo do estabelecimento. Se for à noite também, com uma lâmpada, com uma iluminação, não adianta colocar um segurança ali, um armário na frente da placa, a pessoa não vê. Não, não pode. Inibe, né? Fica todo mundo olhando pro segurança, cidadão lá que pede para tirar o seu dá licença. E aí o dono do estabelecimento pode alegar que havia sim um cartaz, havia, mas não estava consumidor... visível. Então tem que ser exposição visível, ostensivamente. Agora, o couvert pode ser adequado ou adaptado a cada restaurante. Quer dizer, eu posso servir 2 itens, 3 itens. Existe o número mínimo de item por couvert? Não. Ou é uma opção do restaurante? Não, Fada. Cada restaurante, cada estabelecimento faz do jeito que quiser, dentro da característica. Só precisa explicar que é aquela composição. Então é azeitona, empadinha, é batatinha, vem pãozinho, vem torrada, vem patê. Descreve. E a pessoa já sabe também quanto vai pagar. E é individual. Então, se tiver 10 pessoas numa mesa, uns 5 querem, só pode cobrar. Vamos dizer que fosse 3, só pode cobrar por aqueles 5. Mas isso gera polêmica. Já aconteceu de sairmos em grupo e alguém fala, eu não como, principalmente mulher, né? Vou ficar só na saladinha, eu não como o meu couvert. E o restaurante acaba cobrando. Então, não tem como o restaurante também... Nós somos em 10, aqui é um exemplo, 10 pessoas. Ou pedimos 7 couvert. Aquela pessoa que não pediu couvert, ela vai beliscar, porque também vem do Brasil, é uma azeitona somente... Ela vai... Qual é a situação também desconfortável, até para o próprio estabelecimento? A casa, ela não pode colocar ninguém em constrangimento. Então, já tem a descrição e já tem o valor. 7 pessoas pediram, ele oferece naquela quantidade para 7 e no preço para 7. Claro que se o pessoal quiser, né, ficar se alimentando ali, o senhor comeu, o senhor não pagou. Não, isso não existe, isso não pode. Ele cobra pelo que ele oferece. Bom, aí eu já estou pagando, vamos dizer, um valor estipulado de R$5 pelo couvert. Tá. O couvert está caro, hein? O meu couvert está caro? Eu já vi couvert de R$18, meu amigo. Eu já paguei couvert de R$18, que é quase o preço da alimentação. Hoje eu estou tomando mais cuidado em ler. R$18? Já não tem nem dinheiro para o resto. Já é complicado. Você sai lá pagando R$150 e acha que tem direito à sobremesa. É complicado. R$5 então o couvert. E vieram 2 azeitonas. 2 azeitonas? Não, eu estou um exemplo, né? Um Porque a azeitona está caro. Até houve uma azeitona italiana que já foi bonita no supermercado, mas enfim. E que se eu quiser repetir a azeitona, a pessoa pode cobrar de novo? Então vamos colocar no exemplo da minha amiga Fábio. Ela pagou R$5 por 2 azeitonas e comeu essas 2 azeitonas. Vai engordar demais. Se ela quiser emagrece de novo, a conta, né? Se ela quiser um outro couvert que venha mais 2 azeitonas para ela, aí pode ser cobrado novamente. O que é liberdade sua. Quero uma vez ou quero 2 vezes, depende de você. Se bem que é uma situação que nós estamos dando um exemplo assim, bem, claro. Bem lá em cima. 2 azeitonas por R$5. Na verdade, mas diga assim, tem a composição, azeitona, pãozinho ou manteiga? O patezinho, né? Você quer repetir, ela quer mais um pouco do patê. É que também serve vai muito... você e cobra você. Nós estamos falando, Dori, para o empreendedor, para o empresário e também para a classe A e B, que são os nossos telespectadores. Vai muito também da sensibilidade do empreendedor, não cobrar, ele quer mais 2 azeitonas, você cobrar nova por causa de 2 azeitonas, você cria uma antipatia. É verdade. Tudo vai do bom senso dos 2 lados. Você falou uma coisa importante, agrade o seu consumidor, o seu cliente. Faça ele ter vontade de voltar. Não fica com aquela antipatia de ficar cobrando, nós damos exemplo, 2 azeitonas, 2, 4, não, esquece isso daí, porque a pessoa não volta nunca mais e vai falar sempre mal do seu estabelecimento. Perfeito. Então, não é por causa disso. A lei veio só para esclarecer. Posso cobrar, mas tenho que avisar quanto e o que é que vai ser servido. Dori, essa lei já existia, né? Ela existia, a questão do couvert, mas ela não estava uma situação assim bem específica, definida. Tem que ser desta maneira. O senhor vai avisar antes, o senhor vai avisar a sua composição, e se o senhor não avisar, não pode cobrar. Então ela está bem definida. O garçom tem que perguntar se as pessoas aceitam ou já coloca na mesa? Se ele colocar na mesa, ele não pode depois cobrar se ele não avisou. Por quê? Está lá escrito. Mas não é porque está lá escrito que ele não pergunta. O silêncio não autoriza, como se for quem cala consente. Não, esquece.
Ele deve perguntar, o senhor aceita o couvert? Como suco, o senhor quer isso, o senhor quer sobremesa? E ele assinala. É um problema, né? Porque as leis vêm para favorecer e acabam, às vezes, constrangendo as pessoas. Porque, por exemplo, existem pessoas honestas em todas as situações e desonestas em todas as situações. Que pode ocorrer do consumo do garçom até comunicar ou perguntar se pode oferecer ou não, da pessoa aceitar lá no final dizer que não foi comunicado. Pode ocorrer do consumidor falar, não, eu comi, mas ninguém me perguntou, achei que fizesse parte da composição. Pode ocorrer isso também. Mas se tiver no cardápio e se tiver colocado na mesa, é óbvio que tem a questão, como você falou, do bom senso. Ele pergunta, vamos dizer que tem a testemunha, não tem a testemunha. Então, isso é muito importante se fazer de maneira visível, de maneira ostensiva, que a pessoa perceba. Porque mesmo que o garçom não pergunte, pelo menos está escrito no couvert, está discriminado. É para não passar vergonha de não ter dinheiro, como nós já vimos acontecer. E acontece mesmo. Acontece. Tem casais que querem comemorar um aniversário, o pessoal tem aquele dinheirinho contado e fica lá querendo saber quanto é o vinho, quanto é o couvert, a alimentação. Cartão não são aceitos, tem cartões que não são aceitos. E aí tem determinados valores. Outros não é só débito. Já ocorreu várias vezes, não em grandes estabelecimentos, ou em alguns que só aceita, o que também é contra a lei, né? Só aceitamos dinheiro. Como é que funciona? Não estou falando com o diretor do Propon. De uma maneira resumida, é obrigatório só aceitar dinheiro em forma de moeda ou de cédula. Cheque e cartão não é obrigatório. Mas como é comum, então coloque-se uma placa bem na entrada, ostensivamente. Não aceitamos cheques, não trabalhamos com cartão. Isso não tem problema. Mas você tem que avisar, porque se o cara só tem um cartão e acabou de alimentar, vai lá, quer pagar? Não, eu não aceito. Ué, mas você não me avisou, como é que eu vou saber? Então, só é obrigado a receber sempre o dinheiro na forma moeda e cédula. É porque ocorre com certeza constrangimento. Já ocorreu comigo, de repente você tem um determinado valor e só trabalha em cartão, porque hoje poucas pessoas andam com dinheiro. Nós estamos sempre com cartão, mesmo porque a gente não quer ganhar milhagem, né? Tem que avisar. E já acontece de você não saber, diminuir, ao invés de comer uma sobremesa, eu vou comer só o prato principal, porque não tenho dinheiro suficiente, ou não aceito o meu cartão. É verdade. Ou se não, aceita só débito, não aceita... Pode aceitar só débito e não aceitar o crédito? Isso o estabelecimento pode virar... Quando ele aceita a forma cartão, pagamento em cartão, entende-se que é a forma cartão de crédito e cartão de débito. O débito é aquele que já sai na sua conta naturalmente, certo. E aquele outro que, se você tiver um tempo certo do corte, né, do dia, você consegue às vezes de 30 a 40 dias para você pagar depois. Mas muito estabelecimento não age assim. Eu, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma compra, só aceitamos débito. Tá bom, ainda bem que eu tinha cartão de débito. É muito difícil de estar vistoriando todo o estabelecimento, é complicado. Nessa época agora que vem por aí, ainda é mais complicado ainda. Época do Natal, né? E outra coisa, eu falo sempre e defendo, nesse caso, a questão do comerciante. Os juros, Fábio, são tão caríssimos do aluguel da máquina, dos juros cobrados, que às vezes ele paga do bolso dele para vender, daqui a pouco um drops, o cara quer um chocolate e dá um cartão de débito que seja, mas as taxas são tão pesadas. E aí a pessoa, não, eu não aceito. Cuidado, se você falar que não aceita, a lei diz que é para aceitar ou não aceitar, mas não diz o valor do aceito. Deveria mudar, deveria o governo colocar isso. Valor mínimo, tanto. Mas ainda falta essa questão ser resolvida. E prejudica também tanto o estabelecimento quanto a consumir. Cria uma relação antipática, né? O cara não volta mais, o outro não tem culpa. E como você disse, não volta mais, ele passa para mais 11 pessoas. Porque a estatística fala. A estatística diz que quando você passa por uma situação negativa, você verbaliza algo, um infortúnio, algo que você não gostou, isso ocorre e se multiplica para 11 pessoas. E o positivo multiplica apenas para 5 pessoas. É verdade. Agora, voltando ao conversa. Por exemplo, o pãozinho. Tem restaurante, tem churrascaria de estrada, né? Que ele só põe só o pãozinho. Que a gente chega morrendo de fome. Dá um pãozinho com manteiga. Só o pãozinho com manteiga. É couvert? Ou também tem que estar escrito que é o couvert? Se tiver escrito que o couvert se compõe só do seu pãozinho que você falou, tudo bem. Se o garçom chega e deixa o pãozinho para a madame. Madame, o que é pãozinho? Nós temos que aceitar o que está lá explicitado, colocado. A gente vai para o sul, você falou restaurante de beira de estrada, vai para o sul, você conhece bastante, vem uma parafernália de situações. É verdade. A ideia é para fazer o quê? Acabar com o antagonismo, a discussão, a briga, o mal-estar. Está escrito quanto vai custar e o que vai ser servido. Quer, não quer, não paga. Agora, não pode
e depois cobrar. Aí dá uma encrenca danada. E sobre essa lei, desde que foi implantada essa lei, houve muita ocorrência no PROCON? Muita pergunta. Muita pergunta. Muita pergunta. Mas denúncia ainda Ainda não, porque o pessoal que trabalha com isso já fica antenado. E muito cuidado, as multas, Fada, começam em R$400 e vão até 6 milhões de reais, dependendo do tamanho do estabelecimento, quantas pessoas foram ludibriadas. Quer dizer, não vale a pena você criar um caso desse. Então, o ideal é realmente, não sabe, pergunta antes de achar. Não acha nada, procure saber. Quer dizer, as pessoas têm vergonha de perguntar, não porque pode perguntar. Acha que é deselegante, quer fazer parte de um social, de um contexto social, e passar para a questão de, olha, eu tenho condições financeiras. Então, a partir do momento que as pessoas não perguntam, acham que vão ser discriminadas ou que não vão ser bem tratadas posteriormente. É, mas está aí o nosso direito, mais do que o direito, o nosso dever. E você, empreendedor, também, preste atenção, porque, como eu disse no primeiro bloco, para fazer a composição das nossas, ou para ter um lucro, fazer a composição de despesas e de receitas, precisamos saber desses pequenos detalhes. Então, será que eu vou receber essa multa de R$400? Cuidado, porque 400 a mais no caixa, na falta, né, do caixa de uma pequena ou microempresa é preocupante, porque 400, mais 100, mais 500, às vezes é o lucro de um estabelecimento. Mas nós vamos para um pequeno intervalo. Na volta, continuamos com o marketing de batom e vamos continuar com o couvert, mas um outro tipo de couvert. Até já! Para eles, nós somos amigos. Somos altos, fortes, sábios e, por isso, recebemos sua total confiança sempre. E porque somos amigos, temos a obrigação de zelar por aqueles que nos adoram de maneira incondicional. Clínica Veterinária Doutora Ana Carol, em novo endereço, atendendo amigos. Estamos de volta com o programa Marketing de Batom e o tema de hoje é couvert. No segundo bloco, nós falamos de couvert, agora para o terceiro, ainda couvert artístico. Será que o mesmo couvert anterior tem a ver com couvert artístico? E o que é couvert artístico? Hoje nós estamos entrevistando Dori Bucco, que além de diretor do PROCON, ele também é consultor de consumo. Aliás, você, micro, pequeno e grande empresário, que quer saber tudo sobre consumo e não ser multado, venha falar com o Dori Bucco, que no final vai deixar o telefone, endereço de e-mail para ser contatado. E para saber mais, depois entre no nosso site, na tvosasco.com.br ou www.fadoisleiman.com.br. Dori, o que é couvert artístico? Nós estamos cobrindo o que agora? Nós já falamos do couvert alimentação. Agora nós vamos explicar o couvert artístico. Couvert artístico pode ser cobrado, desde que também seja avisado com antecedência do lado de fora da porta do estabelecimento. Novamente, não tem um guarda-roupa de um segurança na frente dessa placa, se for à noite também iluminado. E qual é o tempo de duração desse tal couvert artístico? E vem a ser isso. Tem um show de magia, tem um show de dança, tem uma apresentação de um cantor, é um pagode, o cara detesta pagode, então ele olha lá, bom, é da meia-noite até 1h. 1h e 1 minuto ele entra no sistema porque ele não queria ficar lá ouvindo pagode. Então, couvert artístico sempre poderá ser cobrado desde que tenha a presença viva ali, pessoal, do profissional. Não pode colocar em vídeo, caixa de som, músicas ambiente, colocar ali na tela e depois um jogo e querer cobrar couvert artístico. Não, o dinheiro é para incentivar o profissional, que é aquele artista que está se apresentando. E nem vale o rapaz da mesa do lado cantar a menina. Aí já é um couvert artístico indireto. Aí já é um couvert indireto. Agora, entre nós, Uri, tem restaurante, vamos fazer estabelecimento, que não são só restaurantes. É muito chato, tem cantor que é muito chato, porque você vai lá pro... Eu entendo, você que nos assiste, que quando nós vamos jantar, nós vamos almoçar, ou tomar um vinho, um aperitivo, nós vamos para conversar com o outro,